Boa noite. Vou convidar aqui o Wellington. Wellington. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, amigo? Obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, amigo? Obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Vamos aqui, esperando aqui o Wellington. Patrícia aqui já entrou. O Wellington está entrando aqui também, legal. Opa! Boa noite, Wellington. Boa noite, meu caro. Vamos começar aqui de fato, então, esse bate-papo aqui sobre PIS e COFINS, que vai ser bastante interessante, né? Sim, sim. A gente tem muita coisa aqui aí para trazer, né? Sim, com certeza. Coisas bem legais, interessantes para a área. Deixa eu fixar aqui o tema, né, para quem entrar aqui no decorrer da live, saber do que se trata, né? Eu tô ouvindo nossas vozes aí do fundo. Será que é? Tá tendo um eco aqui. Riscos. Oportunidades. Acho que ficou melhor agora, né? Agora acho que sim. Legal. PIS e COFINS na hotelaria e riscos de oportunidades tributárias. Vamos começar então, meu amigo Wellington. Já tem algumas pessoas entrando, meu amigo Eduardo aqui. Faz tempo que eu não falo com ele, está aqui presente, nos acompanhando. Boa noite, Eduardo. Fique conosco aí, e se quiser fazer perguntas também aqui para o nosso amigo Wellington, fique à vontade. Deixa eu apresentar aqui o Wellington, aqui, apresentar um pouco do currículo desse grande professor que está aqui conosco nesta noite, né? O Wellington, além de ser um amigo nosso de longa data, ele é sócio da WCS Consultoria, Auditoria Tributária, é um consultor tributário, conteudista, escritor, já falei professor, né? Fora um grande parceiro aí que tem transitado conosco aí nas oportunidades que temos visto aí no mercado, nessa área tributária, né? Conhecedor profundo aí desse aspecto, né? Tem uma habilidade muito, muito grande aí de tratar do tema, e eu tenho o prazer de ter ele conhecido aí através de um amigo nosso em comum, que foi o Kleber, e estamos aí transitando aí nessa parceria já de algum tempo, né, Wellington? Muito obrigado pelo seu tempo aí, por estar aqui nessa noite falando desse tema que é de grande importância, de relevância aí, em todos os segmentos, mas vamos falar hoje aqui de hotelaria, que é uma área que eu vejo poucas pessoas falando. A gente tem aí um conhecimento, né, da operação. Vamos trazer aqui um pouco desse tema para quem está nos ouvindo e, quem sabe, a gente possa contribuir, trazer ideias, né, e resolver, de repente, alguns problemas que porventura estejam aí na cabeça do pessoal de operação no dia a dia, né? Não, eu que agradeço pelo convite. Até lamento não poder ter aceito antes, né, mas tudo no seu devido tempo. Eu agradeço muito mesmo pelas palavras, por estar aqui com você, com a Fanbec. Queria também já dar um recado para todos que nos assistem. O Hernandes é uma pessoa, um profissional que tem um know-how incrível desse ramo de hotelaria. Então aproveite também do Hernandes, pessoal.
Vamos aproveitar também o que eu puder contribuir, eu estou aqui para contribuir, mas sem dúvida que estou aqui para aprender também, porque diante da tua experiência, tenho certeza que a gente tem tudo para fazer uma live que agregue bastante valor aí a quem está nos assistindo. Ah, legal, legal. O interessante das lives, né, que a gente observa que normalmente no começo a gente tem pessoas que normalmente estão ali ainda demorando no acesso, como agora que tem pouco acesso, mas o interessante é que se desenvolve um conteúdo que fica ali por um tempo, né, e pode ser consultado, as pessoas podem estar ali aprendendo também, e a gente, como você falou na nossa prévia, né, o importante é a gente transcorrer aqui num bate-papo bem tranquilo, né, como fazemos nas nossas incursões aí nos clientes, que com certeza vai aflorar aqui ideias e pensamentos que vai ajudar aí ao público, né. Mas vamos lá, né, é um tema bastante abrangente, né. A questão do PIS e COFINS na hotelaria, Wellington, é um tema que eu particularmente acompanho aí há algum tempo, desde a época que eu entrei nesse segmento de soluções fiscais, e a gente vê de uma maneira, às vezes, até diferente das pessoas que estão na operação lá, porque a hotelaria tem uma particularidade, né? A hotelaria, ela foca 100%, né, ali na sua operação, né? Todos os olhares ali na cadeia de operacional da hotelaria para a entrega final, né? Não que a indústria seja tão diferente, mas a gente vê que na indústria é bem dividido ali, quem está ali na operação, na venda, na entrega, né, tem um foco no cliente, e quem está internamente está fazendo aquela operação andar. Na hotelaria a gente vê isso diferente, a gente vê que todo mundo está focado na entrega final. E às vezes algumas áreas elas sofrem, né, ao nosso ver, na composição aí dos trabalhos administrativos e financeiros. A área fiscal, então, nem se fala, né? E aí, quando a gente começa a ver o aspecto de PIS e COFINS, como dos outros impostos também, mas nosso tema hoje é PIS e COFINS, a gente vê que é carente, nesse segmento, uma análise mais profunda para esse tema, né? Desde aspecto de crédito, desde aspecto de recuperação, desde aspecto de definição ali, qual regime vai ser aplicado ou não. E aí, com base nisso, eu queria já começar a puxar aqui do teu conhecimento, né? Um hoteleiro que esteja aqui nos observando, que esteja aqui acompanhando, e queira ali começar um trabalho ali de uma estrutura melhor para apuração desses impostos. Qual o trabalho básico, qual a preocupação básica que ele deve ter ali para começar a entender aonde ele vai se enquadrar, e, enfim, o que ele tem que começar a fazer como primeiro passo ali? Bom, primeiramente, Hernandes, chamar a atenção que a gente está precisando no mercado, o mercado é carente de profissionais que sejam especializados. Então a gente tem uma série de segmentos, estava conversando um dia desses, né, aliás, observando a conversa de uma pessoa, de um profissional, em que ele estava se voltando para um nicho de mercado específico, ele estava reestruturando toda a operação dele, todo o escritório dele, deixando de atender uma série de clientes, porque ele estava se especializando apenas num nicho. Por quê? Porque é chover no molhado, a gente sabe disso, a nossa legislação tributária ela é complexa. E a gente tem diversos segmentos que muitas vezes a operação desse segmento você não consegue enquadrar na legislação tributária. Então isso parece até um absurdo dizer, mas é verdade. Quantas e quantas operações nós temos no nosso dia a dia, seja qual for o segmento, e você não se sente confortável se o jeito que você está fazendo, se a particularidade da tua operação, se ela está abrigada pela legislação ou não. A gente falou tantas vezes nos bastidores sobre hotelaria, né? Hotelaria deveria ter uma legislação específica tributária para hotelaria. Ah, Wellington, mas isso tornaria o sistema ainda mais complexo. Só que o nosso sistema é tão complexo que eu teria essa necessidade, né? E para dar um exemplo do que você falou, né, do setor hoteleiro, qual que é, você pode até citar alguns, mas são poucos, né? Quais são os setores que vai emitir uma nota fiscal eletrônica de serviço com aquela atenção de verificar se o hóspede gostou ou não do serviço, de verificar se no quarto está tudo ok, se verificar questões de bagagem, ou seja, o profissional muitas vezes está emitindo a nota fiscal eletrônica ali no momento do setor hoteleiro, ele está numa atenção de diversas atividades
ele tem que apresentar a nota fiscal já naquele momento para o hóspede. Qual que é o setor que passa por isso, né? Então, isso por si só, a gente já verifica quantas particularidades há nessa atividade. A gente precisa de profissionais que se especializem. Então, quando a gente faz um evento de PIS e COFINS do setor hoteleiro, é para a gente trazer justamente as particularidades, essa necessidade que o mercado tem de profissionais que sejam especializados nesse segmento. Outra coisa muito importante que muitos já ouviram, e é preciso a gente trazer isso para o nosso dia a dia sempre, né? Você precisa conhecer muito bem o negócio da sua empresa. Então, quando a gente fala do setor hoteleiro, a gente tem que conhecer muito bem. Você falou do pessoal da operação, não é? A gente tem que estar numa relação muito próxima com o pessoal da operação. A gente tem que conhecer tudo o que acontece no hotel. E você sabe bem que acontece muitas coisas, né? Numa atividade do hotel, no dia a dia, na necessidade, né, do hotel suprir aquilo que o hóspede deseja, quantas coisas acontecem. E a gente precisa mapear tudo isso para verificar, ok, mas quais são as questões tributárias envolvidas em tudo isso? Então, acho que a grande dificuldade é que o setor hoteleiro tem algumas particularidades, a legislação não abriga, nós temos um sistema tributário que não está preparado para essa atividade tem que se adequar ao sistema que aí está, acho que essa é uma grande preocupação, então é por isso que a gente precisava realmente de uma simplificação do nosso sistema. Quando a gente pensa em check-in, check-out, por exemplo, que loucura, não é? Você tem que reconhecer uma receita de um hóspede que ainda não saiu do quarto. Quando eu tenho lá a virada do mês, ele ainda não fez o check-out, aí eu tenho que reconhecer aquela receita daquele mês, depois eu tenho que reconhecer o período restante, que entre a virada do mês e o check-out. Então, a gente precisa estar muito próximo desse segmento para ajudá-los, porque você sabe mais do que eu, né? As dificuldades são muito grandes, né, no dia a dia. As dúvidas são imensas. É bem verdade, né? É um setor que ele não tem, ao meu ver, né, não tem um órgão ali que faça frente ali ao governo, tratando das suas especificidades, né, das suas particularidades, e às vezes ele entra num modelo muito definido para a indústria, para comércio, e não tem ali uma orientação para a hotelaria, né? E aí a gente vê isso em todos os impostos, quando vem para a aplicação, a dificuldade ali da cadeia operacional de fazer as devidas apurações, as devidas análises, né? É um setor mesmo que se pode contar alguns hotéis que tem um departamento fiscal, um departamento contábil dedicado a observar isso, porque o efeito de custo na hotelaria é muito grande, né? Principalmente quando nós falamos aí de pequenos hotéis, né? As grandes redes, elas até conseguem de repente estruturar isso melhor, porque normalmente tem uma marca maior ali que consegue fazer uma operação mais organizada, e aí as menores vão tendo isso como cópia, mas via de regra, as pequenas elas têm essa dificuldade, né? Você acha que o governo ele deveria, assim, por ser um segmento tão importante essa linha de serviço, né? A gente vê que fala-se sempre em produto, agronegócio e tal, mas a cadeia de serviço, até por outras coisas que estão aí nas perspectivas de mudar, a gente está vendo aí uma possibilidade de haver um SPED para a prefeitura, essas coisas todas. Você acha que o governo ele deveria olhar para esse segmento, principalmente pelo modelo agora também que está acontecendo aí da pandemia, né? Foi um setor que foi mais impactado aí, para que pudesse assim, facilitar os entendimentos, e nesses impostos, como PIS e COFINS também, os hotéis poderem entender que é possível ter benefícios, né, digamos assim? Você tocou num ponto, Hernandes, até gostaria de ressaltar. Quando você fala, né, os hotéis eles estão muito... o olhar do setor hoteleiro é muito para a sua operação. Qual que é o ponto, qual que é a essência do hotel? É prestar um serviço, um excelente serviço, com muita qualidade ao seu hóspede. E muitas vezes eles não têm, de fato, um departamento fiscal, um departamento tributário, principalmente porque quando a gente fala de PIS e COFINS, eu estava lendo até um dado do Ministério da Economia,
Hoje, se a gente for juntar todas as legislações de PIS e COFINS, são mais de 2.000 páginas de normas que nós teríamos. Então, como é que uma empresa que não consegue muitas vezes se voltar, ter atenção para os aspectos tributários, vai conseguir entender tudo isso, né? E esse momento de pandemia, que os hotéis estão sofrendo tudo isso, infelizmente as notícias, em vez de serem boas, elas são ruins. A gente tem uma sinalização de mudança, que é a CBS, até porque o PIS e COFINS é insustentável. Para a gente apurar PIS e COFINS hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, porque cada segmento tem uma particularidade, tem alguma regra específica a ser cumprida. Nós temos, eu costumo sempre dizer, eu bato nessa tecla, a gente não tem um sistema tributário, a gente tem um sistema de exceções. São exceções. Se você quer estudar qualquer assunto, vou dar um exemplo aqui, a gente está falando de PIS e COFINS, você tem que ler diversas legislações. E aí nós temos o governo com a reforma tributária, o projeto de lei 3887 de 2020, que é a CBS, que vem aí para tentar amenizar todo esse problema, só que ela está sendo muito criticada, porque ela vem calibrada com uma alíquota de 12%. O governo não abriu o cálculo dessa alíquota, que esse que é o grande problema também. E nós temos o setor hoteleiro muito temeroso de um aumento de carga tributária. Então, só para quem está nos assistindo entenderem, quando eu tenho um hotel que não tem todos os seus quartos ocupados, a receita cai. Mas a despesa de manutenção, ela continua. Não é verdade, né? Essa é a grande dificuldade do setor hoteleiro. O custo é muito alto para manter um hotel, para manter lá um meio de hospedagem. Quando a receita cai, como que o setor hoteleiro fica nessa situação? Então, diante da pandemia, diante de insegurança jurídica, de muitas vezes uma legislação confusa, complexa, de dupla interpretação, a gente tem dificuldade hoje de saber, como você até citou, qual o regime de PIS e COFINS, né, de um setor hoteleiro. A gente tem o artigo 10, né, da Lei 10.833, ele fala bem claro, olha, receita decorrente de serviço de hotelaria, regime cumulativo. E aí, quando a gente vai entender o conceito de serviço de hotelaria, né, a gente fica com o cabelo em pé, porque quando a gente vai verificar esse conceito, a gente verifica que não é tão simples assim você segregar para o setor de hotelaria o que está sujeito ao regime cumulativo e o que está sujeito ao regime não cumulativo. Sim, na verdade, com certeza. Quando você entra na hotelaria e você passa a enxergar a operação, você vê assim, poxa, aqui é uma indústria, porque tem todos os aspectos ali dentro, né, mas no final das contas isso se fecha num serviço a ser prestado, né? Mas a cadeia toda operacional ali dentro tem um outro viés, né, quando a gente começa a analisar a operação e como enquadrar isso tudo. Eu vejo que existem conceitos, né, que às vezes, hoje mesmo eu tinha a oportunidade de conversar com uma pessoa da área, a gente estava discutindo sobre a questão do serviço de lavanderia que era terceirizado, né, e como ela poderia tratar isso para não bitributar, né, a questão de tomar o crédito ou não do PIS e COFINS. E aí a gente começa a discutir o tema e você vê que tem outros aspectos ali por trás, que, por exemplo, no caso dessa pessoa, ela não estava nem tomando crédito lá, ela estava no regime não cumulativo, na composição da diária dela não estava o serviço estabelecido, então não fazia parte da diária, e aí a gente tinha a situação de que era dois regimes, o cumulativo e o não cumulativo, né? Então ela poderia tomar crédito, aí deixo mais que o especialista aqui para confirmar, mas ao meu ver ela poderia tomar crédito desse serviço diário de lavanderia, porque não estava na diária, mas ela não estava tomando. Então são essas questões que até assim, o que está definido na diária, né? Qual é a diária, né? Que cada hotel pode definir a sua diária. Tem até a situação de que você viaja e se hospeda em algum hotel aí que está tudo dentro daquele pacote. Então é uma diária estabelecida. Como controlar isso, né? E aí são dois regimes, né? Sim, são dois regimes. Assim, até para quem
quem está nos assistindo, que não é familiarizado com a tributação do setor hoteleiro, primeiro eu vou passar um cenário que parece ser simples, que é o seguinte: se tudo aqueles serviços que estiverem incluídos na diária, eles são considerados serviços de hotelaria e estão sujeitos ao regime cumulativo. Então, a alíquota de 0,65 de PIS, 3% de COFINS, sem direito a crédito. Aquilo que estiver fora da diária estaria sujeito ao regime não cumulativo, alíquota de 1,65, 7,6 de COFINS e com possibilidade de crédito. Esse é o cenário que pareceria ser simples, né? Mas não é tão simples assim, porque o Hernandes tocou no assunto, e é outro tema que eu costumo sempre nas minhas falas replicar: conceitos. Muitas vezes, né, a competência tributária, determinar se um tributo é devido ou não, aliás, sempre estará baseado em conceitos. Então, preciso conhecer muito bem esses conceitos. Acontece que muitas vezes esses conceitos, eles são definidos pelo próprio fisco. E aí é que nasce um dos problemas, né? Porque quando o fisco diz que diária, ela é o valor que você recebe pela hospedagem de um serviço que você coloca como mera disponibilização, já há um cuidado aqui a ser tomado do ponto de vista tributário, né? Serviços que vão ser cobrados mediante a utilização do hóspede por aquele serviço, pelo conceito dado na legislação, não poderia estar dentro de uma diária. E aí eu já começo a trazer riscos e oportunidades, né? Por quê? Por exemplo, eu coloco lá, né, aqui dando um exemplo para todos entenderem. No hotel, a gente tem muito de serviços de locação, por exemplo, de alguma coisa de entretenimento, por exemplo, né? E eu já vi alguns hotéis colocando na diária uma cobrança de locação por algum entretenimento, algum bem imóvel. Pelo conceito da legislação, aquilo nunca poderia estar numa diária, porque a diária nunca pode se relacionar a um serviço que depende da utilização do hóspede para ele ser cobrado. O que isso acontece? Qual que é o cenário que eu tenho aqui? Ora, ele vai colocar isso na diária, vai recolher isso para o regime cumulativo, quando tiver alguma... Aliás, eu ia falar quando tiver alguma fiscalização. Na verdade, hoje, isso automaticamente, né, o fisco tem todas essas informações através do SPED fiscal, através da FD Contribuições, ele já vai ter toda essa informação, você vai estar entregando nas suas informações ao fisco aquele porquinho na bandeja com a maçã na boca dizendo: olha, eu estou recolhendo parte da minha receita pelo regime cumulativo, quando na verdade não poderia incluir numa diária, ele seria regime não cumulativo e eu deveria estar recolhendo muito mais de PIS e COFINS. Então esse é só um exemplo, né, da dificuldade que nós temos no setor hoteleiro. A gente pode ampliar também para outras atividades na questão dos conceitos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode ter aqui uma contingência fiscal ou até a gente pode perder uma oportunidade para a empresa se a gente não conhecer bem os conceitos. Eu acho que você tocou um tema aí, um ponto bastante importante, né? A questão da oportunidade. Eu sempre observei isso, como somos provedores de soluções aí em sistemas para a área fiscal, né? E eu sempre tentei aí para os nossos clientes trazer essa visão de oportunidades, porque o que a indústria novamente nos solicita é isso, né? Uma revisão estrutural aí das suas questões fiscais, dos seus dados fiscais, né? Trazer uma solução fiscal que possa dar essa visão, e aí o tomador de decisão pode ter uma operação voltada a um custeio mais visível para ele, mais palpável, né, para tomar suas decisões assertivas na cadeia de apuração dos seus impostos. Na hotelaria, tem essa dificuldade, porque o modelo ali, normalmente você não tem no front, né, e no back, uma solução que seja integrada, que espelhe a realidade ali da parte de serviços, como a da entrada de mercadoria atrás. Né? Então, a mercadoria entra num ERP, né, explode esses dados dentro da sua estrutura, depois ele é transferido para um outro sistema, para um outro RP que faz o front, aí onde vai ser feito a apuração da diária, onde é feito ali a venda, e normalmente tem um terceiro sistema, que é o ponto de venda, que ali vai vender a mercadoria, né?
E aí você vê várias frentes, no final das contas, você vai ter internamente na controladoria como fazer essa apuração. E as oportunidades de tomar crédito, quando é um regime misto aí, né, tem o cumulativo e não cumulativo, normalmente você não consegue fazer isso rápido, não consegue fazer isso numa praticidade que seja interessante, o custo para operacionalizar isso é alto, e aí a maioria dos hotéis optam de não fazer. E aí perdem as oportunidades. Eu acredito que nem ter essa visão de quanto relevante é esse valor, a maioria consegue ter. Tem situações que eu já vivenciei aí, nesse tempo todo que a gente atua com hotelaria, de redes que até preferem, né, ter um custo maior do seu produto, do seu serviço, já prevendo aí essa perda que teria em alguma recuperação, do que realmente fazer um processo de recuperação. É uma atividade realmente que tem essa particularidade. Então, conceituar isso é muito importante, definir o que é diária, o que não é, as possibilidades de crédito, né, de recuperação que possa ter ali. Eu acho que no setor, eu acho que combina com o que nós falamos no começo, né, Wellington? Ter um profissional adequado na ponta. Eu sei que o fator custo no hotel é algo assim muito pesado, diferente das outras atividades, porque dependendo do hotel que tem uma bandeira, que está fazendo a gestão e tudo, as regras são outras, às vezes o ticket ali por quarto é muito pequeno, então você às vezes abre mão de fazer uma gestão tributária melhor. Mas eu queria falar contigo assim, nessa visão, né, de não ter como fazer um controle bem adequado, e a gente trazendo esse ponto que você falou, de que hoje a Receita, o Fisco, tem acesso a tudo, as informações estão ali online, na emissão de documento fiscal e tudo, a exposição do hotel, diferente das outras empresas, ela é maior, certo? Os riscos são bem mais abrangentes. Sim, são bem mais abrangentes. E a gente precisa também entender, né, Hernandes, que a maioria desses hotéis, eles têm aí capital do exterior. E, de novo, né, quando você fala do nosso sistema tributário, quando você tenta explicar o nosso sistema tributário para os sócios do exterior, né, para os donos dessas grandes redes, eles nem conseguem entender o início. Você não precisa nem se esforçar muito, você vai falar 3 minutos, eles vão pedir para você cessar a sua fala, que eles não estão entendendo nada, eles desistem de entender. Então, isso é pior, né? Porque o olhar deles não vai ser para o tributário, vai ser para a operação. Eles não conseguem entender tudo isso aqui. Então a gente precisa, de fato, de profissionais muito bem treinados, que tenham conhecimento, que estejam na ponta. Isso falta mesmo para os hotéis. E a gente precisa de profissionais que consigam mapear todo o processo. E você faz muito isso, né? Aliás, quando você falou de sistemas, você falou com muita propriedade, né? Que é o seu domínio, é aquilo que você entende. A gente precisa mapear também tudo isso para a gente poder definir processos. Então, até para quem está nos assistindo, entender um pouco mais dessa complexidade de crédito de PIS e COFINS no setor hoteleiro. Eu lembrei aqui de um exemplo dos restaurantes. A gente tem os alimentos e as bebidas. Sim. Esses alimentos e bebidas, se eles estiverem incluídos no preço da diária, não há o que se falar de crédito. Se eles não tiverem incluído no preço da diária, eu poderia tomar o crédito, tomando atenção que o hotel tem muitos produtos aqui que são sujeitos a alíquota zero, incidência monofásica. Olha como começa a complicar. Eu já tenho que ter controles. Não é tudo que eu posso tomar crédito. Eu tenho que conhecer no detalhe todos os produtos. Eu tenho que verificar se eles estão classificados corretamente, o NCM é adequado, e nós sabemos, NCM, classificação de produto, é um trabalho muito complicado, difícil de se fazer, você tem que conhecer muito bem o produto, todas as especificidades do produto, qual que é a função, para que ele é utilizado. Tudo isso vai definir a tributação daquele produto durante toda a cadeia de comercialização dele. Então é um desafio enorme. E aí quando você pega, por exemplo, então é fácil, né? Basta o alimento e bebida que está na diária, eu não tomo crédito. O que não está, eu tomo crédito. E aí, sistemicamente, como fazer essa separação?
Essa é a grande dor, que o setor hoteleiro enfrenta, é uma das dores, que eles enfrentam. Como fazer essa separação? E aí o que você disse, não, eu não tenho segurança, olha, Hernandes, Wellington, eu não tenho segurança para tomar o crédito desse valor, então muitas vezes eu abdico de tomar o crédito para que eu não tenha uma autuação fiscal, para que eu não seja fiscalizado. Isso para nós, você, eu, que estamos nesse dia a dia de consultoria tributária, sistema, isso dói na gente, né? Por quê? Porque a gente vê que muitas vezes, de fato, a gente, até por mais que a gente tente convencer, alguns ainda resistem em não aproveitar-se das oportunidades. Aí quando a gente fala de um setor que tem um custo já muito alto, esse tipo de situação, ela causa realmente para nós, né, um sentimento de que, poxa, a gente pode ajudar e a gente vai insistir em ajudar, que esse é o nosso papel, né? Mas eu acho que a gente tem que se preparar muito bem para isso, porque as particularidades são tamanhas. Não, com certeza, né? A gente está tendo aqui algumas pessoas que estão entrando, estão nos acompanhando. Quero aqui agradecer aqui a Andréa, o Eduardo, a Vitória, né? Prazer tê-los aqui conosco. A gente sabe que nesse horário, assim, normalmente o pessoal está ainda no caminho, né? E é bom tê-los aqui conosco. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveitem aqui o Wellington aqui. Vamos sugar aqui o conhecimento dele, que vai nos ajudar bastante. Essa área de hotelaria tem as suas particularidades, né? Então eu creio que a gente consegue aqui também dar uma ajuda nesse sentido. Uma coisa que você falou de produto, né, Wellington, o restaurante, né? É incrível que quando a gente entra num hotel que tem a figura do restaurante, me parece que eles ainda tratam isso como serviço. A percepção que eu tenho é que eles estão olhando aquilo tudo como um serviço. Para eles, para a estrutura de hotelaria, é um serviço. Para a gente que já transitou pela indústria e tem também esse perfil, a gente sabe que é separado, que é diferente, que é uma outra visão, né? E aí tem aspectos básicos que a gente não consegue ajudar na hotelaria a resolver. Que assim, quando você está falando assim, eu me pego em situações que aí, não sei se você chegou a pensar nisso, mas por exemplo, a hotelaria ela compra lá vários produtos, faz a composição de um produto, de um outro produto que é a alimentação que está ali, né? E vai vender aquele produto ali no final. Se vende num restaurante, ele tem uma outra característica. Se está dentro da diária, se a refeição está dentro da diária, tranquilo, está lá no serviço. Mas quando você busca isso ali, trazendo a raiz da análise, né, partindo ali de uma classificação fiscal, como você falou, você não tem uma ficha técnica, você não tem um cadastro que esteja correspondente àquilo, você não tem uma classificação fiscal que possa fazer uma análise perfeita nisso, você não tem um sistema, de outro lado, que entrou uma mercadoria que traga isso bem organizado e o que vende também. Então, você começa a ver alguns aspectos que eu falo assim, poxa, é risco. Não tem muito como trazer oportunidade, porque ainda está no risco, né? E eu lembro que a gente fez um trabalho inicial em um determinado hotel para fazer a parte de cadastro. E aí você viu lá, né, quando a gente estava conversando, como o passo inicial seria isso. Então eu queria que você comentasse ou reforçasse essa questão da importância, eu acho que é o ponto inicial, né, da importância da gente ter um saneamento de cadastro na empresa. O ponto inicial ali parece que é só para a indústria, mas eu queria deixar isso bem em evidência, a preocupação de ter a classificação fiscal adequada ali. Sim, sim. Bom, primeiro, né, vamos dizer aqui, eu já disse isso já em outras oportunidades, atire a primeira pedra quem não teve problema com cadastro. Esse é um problema geral, não é, Hernandes? Em diversas empresas. Bom, primeiro ponto, até aproveitando a sua fala, um recado que eu quero deixar para todos os profissionais da área fiscal, da área tributária, essa ideia de que eu não tenho responsabilidade sobre a classificação fiscal de um produto, porque ele já foi determinado pelo importador ou pela indústria, isso é sinal de que você tem um grande risco, uma grande contingência, e você pode ter grandes problemas com o fisco, né? A gente deveria, em qualquer empresa, a gente está falando aqui do setor hoteleiro, mas isso se aplica a qualquer empresa. Quando você recebe um produto, você deveria sim validar se a classificação fiscal daquele produto é adequada. Eu não conheço o produto no detalhe,
eu não tenho aqui condições, eu não tenho um profissional eu não tenho um engenheiro de produção, eu não tenho ficha técnica do produto, como você comentou, é risco. Porque todo produto, isso deveria ser uma prática de todas as empresas. Qual é o meu produto? Meu produto é XYZ. Então, conheça muito bem o seu produto XYZ. Eu já vi muitos casos de empresas comprando o mesmo produto de fornecedores diferentes e cada fornecedor com uma classificação fiscal. E aí não dá, né? Não dá para mim fazer um sorteio, qual que é a correta. Não dá simplesmente para eu acatar aquela informação e colocar no sistema. E aí eu vou ter um mesmo produto no sistema com 3 NCMs diferentes. E se a tributação for diferente, qual é o impacto disso? Eu estou pagando menos tributo, mais tributo? Eu estou sendo conivente com o erro do meu fornecedor? Porque muitas vezes a legislação, inclusive, exige que eu verifique o erro do meu fornecedor e comunique o fornecedor a respeito dessa ocorrência. Isso é uma obrigação legal. A legislação me exige. Então eu tenho que me preocupar com isso. Eu lembro que no trabalho que nós fizemos para um desses hotéis, a gente chegou a conversar sobre isso a respeito da descrição dos produtos. Como a gente tem um problema sério em relação à descrição de produto. Por quê? Porque nós não temos um parâmetro comum, uma nomenclatura comum para as descrições, né? Então, as descrições muitas vezes são feitas, de fato, de qualquer forma, e é porque, muitas vezes, o profissional que é responsável por isso, ele não está sendo instruído devidamente. Muitas vezes, alguma particularidade daquele produto que muda totalmente a classificação dele não é considerada na descrição. E aí, o que você disse, tudo isso representa risco. É muito risco. Eu não estou fazendo, a minha operação, ela não é condizente com aquilo que exige a legislação tributária. Então, de fato, a gente precisaria, né? E por isso que esse evento também tem esse intuito, cabe para o setor hoteleiro, mas a gente pode ampliar para outras atividades. A gente precisa ter um conhecimento muito grande do negócio e principalmente da legislação atinente a tudo isso. O segmento, ele, como a gente comentou aqui no início, né, tem a dificuldade, né, digamos assim, até de reter talentos, né, nessa questão de controladoria, a questão administrativa, para a área fiscal, né. Há alguns grupos que têm uma estrutura maior, como a gente comentou, mas ainda há essa problemática, digamos assim, de ter um sistema integrado que possibilite uma melhor gestão, ou da parte do governo, talvez do Ministério aí do Turismo, trouxesse uma ideia aí para que esse setor pudesse operar com mais tranquilidade, porque hoje a gente vê que está operando aí em sujeito a riscos, né? Eu tive em um hotel, por exemplo, que a pessoa da área fiscal, ela estava tomando crédito com base nas despesas que ela tinha com serviço de elevador, né? E na cabeça lá da pessoa fazia sentido, porque o restaurante ficava no determinado andar e o hóspede obrigatoriamente tinha que subir para poder, né? Então, mas não tinha amparo legal para isso, né? E você fica assim, cada um fazendo da forma que imagina ali, né? E aí você começa a pensar como é a parte de custos disso que norteia o processo para apuração do PIS/COFINS, né? Então, é difícil. A gente tem receitas, né, que até hoje a gente tem que analisar com mais critério para poder definir o seu aspecto ali da apuração do PIS/COFINS. Ocorre muito, por exemplo, em hotel, pousada, né? Até aproveitando aqui a deixa, o evento de no-show, né? E aí sempre tem esse pensamento. Eu tendo os dois regimes, onde eu devo estar ali tributando, né? Como eu tenho aí nessa percepção, como eu tenho que tratar essa ocorrência? Não houve a prestação de serviço, né? Mas eu tenho uma receita. Não, até assim, só, né, para colocar aí todo mundo no patamar, né? O no-show é justamente quando a gente faz lá uma reserva no hotel e acaba não comparecendo, né? Então o hotel deixa
de vender aquele quarto, porque teoricamente ele já estaria ocupado lá por X dias e eu acabo não comparecendo. E a dúvida que surge é exatamente essa, olha, só está sujeito ao regime cumulativo o serviço de hotelaria, mas não teve serviço de hotelaria. E assim é interessante, né, Hernandes? Daqui a pouco eu vou dar a resposta. Hoje a gente tem a resposta porque o fisco já se manifestou. Mas mesmo o fisco se manifestando, muitos não conhecem ainda, muitos não têm conhecimento de que o fisco já se posicionou a respeito desse assunto. Mas eu quero trazer até um cenário anterior. Imagine quanto tempo os hotéis ficaram sem essa resposta. E aí você tinha que dar uma consultoria tributária e falar para o hotel, olha, o fisco não se manifestou, não tem nenhum posicionamento da Receita Federal a respeito do assunto, e eu, analisando aqui o seu caso, vou dizer se você tem que tributar pelo regime cumulativo e não cumulativo. Então, olha a complexidade e olha a responsabilidade que muitas vezes nós temos, justamente porque nós temos uma legislação tributária que é muito complexa. Então, assim, a questão do no-show, já há uma resposta, ainda que o serviço de hotelaria não tenha sido prestado, a Receita Federal coloca que você pode sim sujeitar o no-show ao regime cumulativo. Por quê? Porque a intenção do serviço era um serviço de hotelaria, você apenas, inclusive, né, é bem deixar claro, né, você precisa ter uma cláusula no seu contrato em relação ao no-show para cobrar do hóspede quando ele não comparece, ele reserva lá um quarto e não comparece, você tem que ter uma cláusula lá de indenização desse valor. Então, se você tiver essa cláusula, você pode cobrar o seu hóspede a respeito dessa indenização, e essa indenização, por ser uma indenização que está diretamente vinculada ao serviço de hospedagem, graças a Deus, que o bom senso da Receita Federal foi permitir que esse no-show, que essa indenização, ela seja tributada pelo regime cumulativo. Mas é um ponto que ainda gera muitas dúvidas das empresas, e nas consultorias a gente encontra ainda, às vezes, o hotel tributando isso no regime não cumulativo. E a gente tem uma diferença grande entre os dois regimes. Então imagina, então, a tristeza em saber que ela está recolhendo a mais e a alegria de recuperar pelo menos os últimos 5 anos. A verdade é que se fizer um trabalho aí nas redes de hotéis, eu acredito que nós vamos se deparar com situações ainda, talvez nem de apuração dessa forma, né? Porque não se tem, na grande maioria, essa visão. Eu acho que falta ainda uma definição mais clara aí na operação para que se possa, de fato, né, dar uma segurança, como eu te falei, o caso do elevador, né? Dar uma segurança para quem está ali no processo fiscal de fazer essa apuração de uma forma correta, né? A gente está aqui discutindo, mas tem outras situações que no hotel também se apresentam, outras variáveis, como a gente falou, que serviço de lavanderia não está na diária. A gente tem ali situações que você tem um serviço de manobrista, outros serviços de terceiros que são prestados. Muitas vezes a gente separa a situação que você está cobrando na diária, às vezes tem situação de que está estabelecida uma diária com isso, mas vem um pacote, a questão do pacote é algo também que dá uma certa, uma dinâmica, digamos assim, operacional muito boa para o hotel, porque ele vai trazendo receitas, né? Mas para a parte administrativa, financeira, fiscal, é complicado. Porque você tem dois modelos. Um modelo que está incluso na diária, de repente você faz um pacote, incluindo tudo que tem no hotel ali na diária. E o controle disso lá na ponta é difícil, né? Então, até para a gente fixar aqui o tema, tudo que, deixar isso bem claro, então, tudo aquilo que está na diária, Wellington, de fato, então, foi estabelecida, de fato, no regime cumulativo, certo? Deveria ser assim, né? Mas a gente não pode afirmar que tudo que está numa diária é o regime cumulativo, né? Essa é a grande dificuldade de você apurar PIS/COFINS para o setor hoteleiro. Porque se a gente tiver dentro da diária um serviço cuja característica não seja de disponibilização, então é um serviço que vai ser cobrado de acordo com a utilidade, com o que o hóspede utilizou daquele serviço,
esse é o grande problema, porque o fisco descaracteriza esse serviço como passível de ser incluso numa diária. E aí você falou bem, a gente tem diversos serviços, a gente tem assistcard, correios, manobrista, estacionamento, internet, passagens aéreas, segurança, TV a cabo, telefonia. A gente tem uma gama de serviços que a gente precisa estudar, verificar no detalhe se realmente cabe ou não. Então, esse é o grande ponto. Cuidado, a gente deveria ter inclusive o cuidado de conceituar o que eu estou colocando na minha diária. E também, aquilo que está fora da diária, não necessariamente vai ser regime não cumulativo, né? Você falou isso agora, eu lembrei da taxa de serviço. A taxa de serviço, então tem muitos hotéis que cobram a taxa de serviço, a limpeza do quarto, a troca lá dos produtos. A taxa de turismo, né? Tem uns que tem uma taxa de turismo lá, que faz uma contribuição para o Ministério do Turismo, se eu não me engano. Isso. São coisas que estão fora da diária. Mas olha só, se esses serviços estiverem vinculados diretamente com o serviço de hospedagem, e se esse serviço tiver a mera disponibilização, então o hóspede não está pagando se ele utilizar. Se ele não utilizar, ele vai pagar do mesmo jeito. Esse serviço, ele tem a mesma natureza jurídica daquilo que está na diária. Então, eu posso, inclusive, sujeitar esses serviços que tenham essas características no regime cumulativo, mesmo fora da diária. É por isso que eu falo, essas exceções, essas particularidades, esses tratamentos diferentes que eu tenho no setor hoteleiro, é que fazem com que muitos hotéis apurem o seu PIS e COFINS nas duas situações, ou tomando crédito daquilo que não deveria tomar, ou não tomando crédito daquilo que deveria tomar, ou tributando no regime cumulativo aquilo que deveria ser no não cumulativo, ou o contrário também, né? Tributando no regime não cumulativo aquilo que deveria ser cumulativo. Isso só para quem nos assiste perceber, né, o tamanho do problema que nós temos e a necessidade que nós temos de profissionais, de consultores que venham apoiar esse tipo de segmento, porque de fato é comum a gente encontrar todos esses problemas, todas essas contingências em qualquer hotel que a gente vá. Não, legal. Tá chegando aqui quase no final aqui da nossa live, eu quero aproveitar aqui e te fazer uma pergunta aqui, rapidinho, e também aqui agradecer, estou vendo aqui que tem algumas pessoas aqui do nosso conhecimento, está participando aqui, o José Vasconcelos, que é parceiro nosso aí, está fazendo aqui uma pergunta. Na opinião de vocês, qual seria o melhor regime de tributação, então? O Joab aqui, Castro, também está nos acompanhando. Quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Na sua opinião, Wellington, então, qual seria, assim, a melhor a definição de regime de tributação para a hotelaria? Olha, eu vou me apoiar para responder, tá? Eu vou me apoiar num grande tributarista, né? Depende da alíquota. Esse que é a grande questão, Hernandes. Não é o regime, mas é a alíquota. Eu acho que eu dei o exemplo aqui da CBS, que está sendo proposta pelo governo, em que eles calibraram uma alíquota de 12%, mas eles não apresentaram publicamente como chegaram no cálculo de 12%. Eu acho que o grande problema é a alíquota. A gente fala aqui, não sou a favor, né, mas se fala muito da volta de um tributo sobre movimentação financeira. Qual que é a grande questão de um tributo sobre movimentação financeira? É a alíquota. Então, qual vai ser a solução para o setor hoteleiro? Depende da alíquota. Então, não adianta ser o regime cumulativo, não adianta ser um regime não cumulativo, se a alíquota não estiver condizente com aquilo que o hotel tenha de margem. Eu acho que aí é um ponto que a gente precisa chamar a atenção. Isso cabe não só para o setor hoteleiro, cabe para outras atividades também. Teria que ter alguém, quando alguém vai criar um tributo, ele deveria conhecer muito bem determinado segmento. Porque ele precisa conhecer a margem daquele segmento. Ele não pode aplicar para um segmento alíquota X, Y, regime A e B, sem conhecer se aquele segmento teria como operar mediante aquele sistema tributário que foi imposto para ele. Então, acho que a grande dificuldade precisaríamos, aqueles que determinam a lei, que elaboram as leis, eles precisariam estar no dia a dia.
Eles precisam conhecer, eles precisariam conhecer as dores de cada segmento, como eu disse, a margem de lucro de cada segmento, os custos envolvidos, para que a gente pudesse fazer algo mais justo para todos. É muito difícil isso. Sempre vai haver ganhadores e perdedores, né? Mas isso precisaria ser feito. Eu imagino. Aproveitando aqui, eu quero agradecer aqui a Rosângela Santos, está fazendo aqui uma pergunta. A contribuição turística, ela é considerada uma receita, visto que ela é repassada para outra entidade? Então, o grande problema que a gente precisa tomar cuidado, como que é o nome mesmo? Desculpa. Rosângela Santos. Oi, Rosângela. Boa noite, Rosângela. Então, o grande perigo que a gente tem que tomar, e a gente tem muito problema no hotel em relação aos repasses, né, Hernandes? Sim. Aquilo que não pertence ao hotel, isso passa pelo caixa do hotel, vamos dizer assim, mas não pertence ao hotel, isso é repassado. Bom, justiça fiscal. Vamos falar de justiça fiscal, ainda que alguns achem isso uma utopia. Justiça fiscal é que o hotel jamais recolha qualquer tributo de valor que não pertence ao hotel, que não causou nenhuma riqueza ao hotel. Eu vejo que isso é muito defensável e os hotéis não deveriam recolher nenhum valor para o fisco em relação a repasses. Tá? Essa é a posição que eu tenho e acho até que, na minha opinião, dá para a gente defender isso muito bem, mas isso também precisa de controle, que é o que a gente já falou aqui. Se você não tiver controle... Acho que o Elton deu uma... Oscilou desculpa. Mas se a gente não tivesse controle do que é repasse e o que não é repasse, a gente vai entrar naquela questão, naquela dificuldade que nós já tratamos aqui. Tá certo. Nós temos mais aqui uns 5 minutinhos, Elton. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que me veio agora na cabeça, que talvez tenha o mesmo entendimento. Algumas operações de hotel, até já me perguntaram uma vez, eu fiquei um pouco na dúvida. Eles recebem, às vezes, um valor considerável de adiantamento no começo do ano para um evento que, de repente, vai acontecer lá no final do ano. Ali ainda não é caracterizado uma receita, está na contabilidade, né, para eles, né, alguns já contabilizam isso como receita, que na minha opinião, né, eu acho que está errado, né, mas outros esperam para realizar isso na frente. Nesse caso que ele considera como receita, mesmo não tendo feito o serviço ali, eu vejo alguns riscos na operação, né? De repente, se não se efetivar, ele pagou o imposto ali, né? Porque ele tem que pagar imposto ali em cima do montante, antecipado. Tá certo, na sua opinião, ele pode antecipar isso, sendo que não é uma receita ainda, ou o fisco ele vai estar vendo ali, ó, você considera como receita, base de imposto e simples assim? Precisamos sempre analisar qual que é o fato gerador dos tributos, né? Então, qual que é o fato gerador do PIS e COFINS? É o oferimento de receita bruta. Né? Para que eu tenha uma receita de um serviço, e juridicamente, né, tratando disso, eu preciso primeiro prestar o serviço para ter o direito àquele valor. Quando eu falo direito, direito jurídico, né? Não só econômico, não só financeiro. Mas para que eu tenha direito, de fato, a receber aquele valor, tem que haver a prestação do serviço. Se a prestação do serviço ainda não foi efetuada, não há o que falar em receita, não há o que falar em fato gerador do PIS e da COFINS. Tá? Então, eu tenho que tomar realmente muito cuidado com isso. Mesmo nesse caso, Wellington, que se a empresa contabilizar isso, vamos supor que a maioria dos hotéis fazem a sua apuração considerando o regime, eles consideram isso pela competência. Muitas vezes, a grande maioria é pela competência. Então, ele pega na contabilidade tudo aquilo que ele considerou de receita lá e aplica-se os cálculos referente ao PIS e COFINS. Neste caso, por não ter o documento fiscal, ele está correndo risco ali, porque ele considerou isso com receita, né? Sim, está correndo risco. E ele tem uma desvantagem. Essa informação no SPED fiscal está a desfavor dele, porque ele está informando para o fisco que, de fato, ele tem uma receita. Então, qual que é a grande questão? Ele pode até não pagar esse tributo, ele pode até não ser autuado, mas ele pode ser fiscalizado e ele vai ter que ter todo um trabalho
de fornecer as informações para o fisco, de convencer o fisco, ou seja, tem uma série de desdobramentos que poderiam ser evitados a partir do conhecimento de qual é a tratativa tributária para aquele caso. Então, é um risco. Legal. Eu queria finalizar antes de fazer essa pergunta que eu vi aqui, que nós mapeamos. Quais os cuidados que, na sua opinião, que os hotéis têm que ter ali na questão do trato com o hóspede estrangeiro, até para a gente fechar essas nossas linhas aqui de pensamentos? Olha, esse é um dos pontos sensíveis, né, para o setor hoteleiro, porque o que acontece? Quando eu presto um serviço para uma pessoa física ou jurídica que está residente lá no exterior, desde que isso tenha ingresso de divisas, eu não pago pelo serviço prestado, eu não pago PIS e COFINS. Mas tem uma condição, tem que ter um ingresso de divisas. E aí eu preciso entender o que é esse ingresso de divisas. Hernandes, vou chamar novamente a atenção para quem está nos assistindo. Tudo que contém na legislação, você precisa entender o significado. Quando a Receita fala ingresso de divisas, significa que esse pagamento ele tem que obedecer todas as normas cambiais, legais, ele tem que obedecer todas as normas do Banco Central, ele tem que ensejar uma conversão da moeda. Então, existe uma condição para isso. Acontece que, como controlar aquilo que tem ingresso de divisas, aquilo que não tem ingresso de divisas, você tem pagamento por cartão de crédito internacional, e aí você precisa controlar isso. Outra coisa, você só não paga PIS e COFINS, nesses casos de hóspede estrangeiro, se for serviço. Se você, por exemplo, se ele estiver consumindo bebidas e alimentos fora da diária, esse valor não está imune de PIS e COFINS. Então, é mais um exemplo, essa questão do sócio estrangeiro, da dificuldade que eu tenho de controlar isso. E você sabe bem, a gente já encontrou casos em que as empresas, como não conseguem controlar, como não conseguem entender todas as particularidades, elas simplesmente pagam PIS e COFINS. Eu afirmo isso, né? A gente vivenciou isso. Elas pagam PIS e COFINS, mesmo podendo ter aí uma parte da sua receita imune a essas contribuições. Então, é mais um ponto de atenção. Tá certo, Wellington. Estamos chegando aqui ao fim da nossa live, temos aqui mais 2 minutos, eu queria deixar aqui para nossas considerações. Eu quero te agradecer novamente, Wellington, pelo seu tempo, foi muito bom aqui o bate-papo, acho que a gente vai ter que fazer outras lives mais específicas, né, pegando algum modelo aqui de apuração, acho que vai enriquecer também, vamos depois combinar assim. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. A gente tem aqui um mix, né, entre entendimento técnico, a qual a nossa área, a qual a gente fornece ali na parte de sistemas, e o Wellington que traz aí todo esse conhecimento da parte tributária. Wellington, eu queria que você fizesse aqui suas considerações, deixasse sua mensagem aí para o público que está nos acompanhando, da sua experiência. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, né, Hernandes? Para mim é uma grande satisfação e fazer isso com um amigo melhor ainda, né, com um parceiro, do qual eu sou muito grato aí pela confiabilidade, né, que você tem na minha pessoa. Passar essa mensagem para os profissionais, eu acho que esse tipo de evento é só para reforçar o quanto a gente precisa se dedicar, estudar muito, se dedicar muito, para que a gente possa suprir as necessidades das empresas, os problemas que acontecem no nosso dia a dia. O conhecimento nos torna independentes, eu costumo dizer isso. A gente precisa estudar muito, se dedicar muito, correr atrás, para que a gente possa ter condições, ser o profissional que vai de encontro a toda essa carência que nós temos no setor hoteleiro e qualquer outro setor, porque isso se aplica também a outras atividades. Então, um evento como esse cumpre o seu papel, né, de ser informativo e também de ser provocativo. Acho que a gente precisa viver essas duas palavras a todo momento. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Wellington. E a gente tem uma posição na empresa que a gente fala o seguinte, né? Para tudo é uma solução a ser implantada ou mesmo desenvolvida. Então, no setor hoteleiro, principalmente que a gente tem essa expertise, tem as dificuldades, mas saibam que tem como se fazer um bom trabalho, tem como se melhorar o processo, com as palavras que o Wellington falou agora há pouco, é estudar, é entender, é buscar a melhor forma de ser aplicada. Obrigado a todos, obrigado, Wellington, mais uma vez. E contamos com todos nas próximas lives que certamente nós iremos fazer.
Então, obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado aí pela presença.